sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. O programa Ceará em Pauta é esse programa que traz a você uma reflexão, um debate sobre política, sobre sociedade, toda semana trazendo um convidado que com certeza tem algo a dizer que pode mudar muito a nossa forma de viver. Aliás, opiniões, decisões, palavras e coragem mudam a nossa forma de viver. Ceará em Pauta hoje recebe ele que é advogado, há mais de 30 anos no Partido dos Trabalhadores, já foi prefeito por 2 mandatos do município de Senador Pompeu. O programa Ceará em Pauta tem a honra de receber Dr. Antônio Teixeira. Dr. Teixeira, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. É uma honra lhe receber, é um prazer sempre manter essa conversa com pessoas que têm em sua trajetória uma veia política, uma veia social muito efetiva, e sempre ouvi falar muito bem do senhor. Então, portanto, é uma honra. E eu queria lhe dizer inicialmente que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política. Porque quando você conversa de política na calçada, sai tudo que se tem que falar. É um programa que tem em sua essência tudo de melhor. Então, doutor Teixeira, fique à vontade, a casa é sua e o espaço está aberto. Breno, obrigado pela recepção aqui no Sistema Maior. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui novamente. Já vim aqui várias vezes trocar ideias. Vim uma vez no debate, vim em momentos de entrevista. Então eu agradeço inclusive ao Sistema Maior, que sempre tem nos recebido com muito carinho e com muita responsabilidade, e destacar esse grande trabalho que o Sistema Maior ele tem prestado à sociedade no Ceará, especificamente aqui no Sertão Central, levando uma comunicação segura, uma comunicação ética, uma comunicação verdadeira, oportunizando as pessoas a apresentarem seu pensamento a respeito dos diversos assuntos, porque isso é muito importante para a sociedade a cada dia avaliar as situações em que estejam inseridas, seja situação econômica, política, e daí formar a sua opinião, tomar decisões. E o Sistema Maior de Comunicação, aqui sob a coordenação do Serginho Machado, que eu quero saudar com muito respeito e carinho, tem dado essa grande contribuição para a sociedade. É muito indispensável para nós ter realmente esse sistema à disposição da boa informação que a sociedade precisa. Pronto. Doutor Teixeira, a primeira pergunta que eu vou fazer para abrir esse bloco é a pergunta que eu considero a pergunta mais difícil do programa. Normalmente é a pergunta que se me fizesse eu não saberia responder, mas eu sempre tenho o costume de fazê-la. Quem é Antônio Teixeira, inicialmente? Olha, você já me apresentou, eu sou advogado, já há 28 anos, atuo nas diversas áreas, inclusive já fui advogado aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixeramobim por 6 anos, já fui advogado de outros sindicatos, tanto na região aqui do Sertão Central como na região Centro-Sul, e atuo também em outras áreas do direito, né? Essa é a minha profissão. Mas eu já fui agricultor, eu venho da roça. Eu fui agricultor até 20 anos. Depois, com 20 anos de idade, eu passei a morar na cidade, e aí foi de onde eu iniciei mais a minha vida urbana até me tornar advogado, que é a profissão que exerço hoje, né? E na minha vida de agricultor, eu participei do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento de igreja. Entrei no PT no ano de 87, estou no Partido dos Trabalhadores até hoje, inclusive sou desde o início, porque quando eu já tinha 16 anos, a gente já militava, de certa forma, no partido, embora a gente não pudesse fazer parte do partido. Porque naquela época, 1984, o voto somente era possível com 18 anos. E também as filiações partidárias só se dava a partir dos 18 anos. Mas mesmo aos 16 anos, como militante do movimento sindical, do movimento social, eu já fazia parte daquela turma que fazia a campanha do PT, que lutava nas diretas já, não é? É tanto que quando houve a possibilidade de nós formarmos o partido em Senador Pompeu e registrarmos o diretório municipal, no ano de 87,
Então, eu já fui, inclusive, o primeiro presidente do PT no ano de 87, em Senador Pompeu. Nesse momento, nesse tempo, a gente participava de muitos eventos de formação política, de propaganda política do PT, das primeiras campanhas, por exemplo, 86, que o Padre Haroldo foi o candidato a governador do estado do Ceará, eu estava lá. Inclusive, passamos aqui em Quixeramobim, fizemos comício em Quixeramobim e na região do Sertão Central. Hoje eu continuo no PT, fui prefeito e senador Pompeu por 2 vezes. E atualmente eu estou na atividade advocatícia, mas continuo no PT, fazendo política, me reunindo com as pessoas. Então, essa é a minha vida. Doutor Teixeira, da profissão para a política, como foi a migração da advocacia para o plano eleitoral? A primeira campanha foi em 2004. Foi 2004, foi. Eu já, desde cedo, eu já estava inserido no movimento político, né? Então, a política já estava, assim, muito na minha vida. Eu só não tinha pretensão de candidatura, né? E acompanhei algumas candidaturas ao longo da história, ao longo do tempo, desde 1988, o PT teve candidato a prefeito. Era uma candidatura inicial, a gente precisava fortalecer o partido, precisava dizer assim, olha, o PT está aqui, existe um partido dos trabalhadores, existe um partido que pensa que as políticas públicas devem ser tratadas de forma diferente, para que melhore a vida do povo. E aí a gente precisava de lançar candidaturas, dizer até assim, se aventurar no experimento das candidaturas políticas, né? Então nós começamos em 1988. Depois eu fui para a faculdade, me formei. Quando voltei, fiquei na militância como advogado durante 7 anos. E aí fizemos campanhas do PT, fizemos campanhas com o PMDB, tá certo? E quando chegou na eleição de 2002, que o Lula já foi eleito a primeira vez, a situação estava assim se firmando muito favoravelmente às candidaturas de esquerda. E aí eu resolvi fazer um trabalho para que nós tivéssemos uma candidatura própria em Senador Pompeu. Chegou a oportunidade, eu fui escolhido como candidato na prévia do partido, ganhamos a eleição e aí fui prefeito 2 vezes, fui reeleito novamente em 2008. Então foi essa a sequência de acontecimentos. Claro que a gente sempre, você sabe que dentro de cada um tem a vontade política, toda pessoa é um ser político, como já diz na filosofia, né? O ser humano é um animal político, ele pensa, ele manifesta a sua opinião, ele diz sim, ele diz não, ele se cala, ou então ele fala, tudo isso é um ato político em si. Todas essas atitudes são atos políticos, tá certo? Então você já é um político natural. O político partidário vai depender de quê? Das circunstâncias, de como vão se construindo ao longo da história, né, as condições para você ser candidato ou você continuar sendo apenas eleitor. E aí chegou o momento que eu achei que era oportuno ser candidato. Fui candidato, realmente foi o momento certo. Fui eleito num momento muito difícil, porque o PT enfrentou situações muito difíceis de combate com aqueles que ficaram numa posição antagônica, querendo mostrar que a esquerda é ruim, que a esquerda é má e etc. Mas nós enfrentamos esse momento e mostramos que é possível ter bons frutos numa administração pensada desta forma que o PT pensa. Isso na conjuntura de senador Pompeu de 2004 a 2012, esse debate? Foi de 2004 até 2012. E aí nós conseguimos eleger um sucessor, que foi o ex-prefeito Valídio. Foi eleito para o mandato em 2012, assumiu 2013 até o final de 2016. Então o PT governou por 12 anos, senador Pompeu. E dentro de senador Pompeu, contando essa história política que o doutor já falou até agora, lá no início, quando houve a decisão partidária de concorrer, de ir para uma candidatura a prefeito saindo da advocacia, pessoalmente, a política é uma vocação. Você Sim. pode retardar. Sim. Uma hora você vai acabar indo. Você pode retardar o quanto for, mas uma hora, quando você tem vocação política, pelo menos acredito assim, uma hora você vai. Mas pelo que o doutor falou, foi algo que veio de forma não precoce, mas inesperada. Foi de prévia de partido, muito embora o nome estivesse à disposição. Se eu estiver errado, o doutor me corrige, mas de certa forma Sim. houve ali um grau de não esperar que fosse aquela decisão até então do partido, para ir para a campanha, o frio na barriga, pedir voto, tentar conquistar. Olha, eu, na verdade, eu não tinha mais em mente ser candidato. Por quê? Porque eu já estava bem organizado como advogado.
E eu sou um advogado de vocação, eu gosto da advocacia, né? Então, em 2004, eu estava bem firmado na minha profissão. Mas o que eu sentia? O PT não tinha candidato. Então, era necessário ser candidato. E como o meu nome se apresentou como um nome favorável, eu já tinha uma boa relação com as comunidades, porque atuei muito no movimento comunitário, então se tornou, assim, oportuno naquele momento ser candidato e eu não poderia me furtar a isso. É claro que como eu enfrentei aquela eleição, aquele desafio político, evidentemente para mim foi muito difícil. Claro, eu deixei meu escritório, né, e fui cuidar da prefeitura e levei a sério, porque todos que moraram em Senador Pompeu nesse tempo e que ainda hoje está lá, sabem quanto a minha gestão ela foi fundamental naquele momento para que Senador Pompeu alcançasse um nível de desenvolvimento que talvez há muitos anos não tinha alcançado. Após o período do ciclo do algodão, eu acredito que foi um momento de grande referência de desenvolvimento, de valorização salarial, de melhoria do sistema público de saúde, de melhoria da infraestrutura urbana, da infraestrutura rural e até mesmo dos negócios de Senador Pompeu, porque nós alavancamos uma política de desenvolvimento que a cidade se tornou uma boa referência e se tornou, assim, um local muito buscado para instalações comerciais, industriais. Então, ficou num nível de desenvolvimento muito promissor. Perfeito, doutor. Sobre esse plano administrativo, eu queria que a gente entrasse melhor nele no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal, tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco, esse modo não tem mais jeito não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação.
A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa. O Ceará em Pauta também está indo ao ar pela AM Campo Maior 840. Nosso programa recebe hoje o ex-prefeito de Senador Pompeu, Antônio Teixeira. E, doutor Teixeira, falamos sobre campanha política, falamos sobre como saiu da advocacia e foi para a política. Saiu não, se ausentou um pouco da advocacia. Sim. E foi para a política. E eu queria saber, isso numa visão interpessoal de administrador, uma visão séria, como era o município de Senador Pompeu em 2004, no início do mandato, e como você vê que ficou o município de Senador Pompeu em 2012, ao fim de seu mandato? Breno, quando eu fui eleito prefeito, eu fui eleito numa expectativa de encontrar um município em condições de administrar. Entretanto, o que eu encontrei foi totalmente o inverso, porque o município de Senador Pompeu, por incrível que pareça, não tinha nem sequer a prefeitura. Eu recebi a estrutura da administração, era somente as caixas dos arquivos documentais em sacos e caixas no Centro Social Urbano de Senador Pompeu. A prefeitura não tinha um carro funcionando, a prefeitura não tinha uma ambulância, a prefeitura não tinha um computador, totalmente sucateado. Inclusive, no dia da minha posse, ninguém sabia nem onde era que estava a prefeitura, porque até o dia 31 a prefeitura tinha funcionado num prédio alugado de um ex-prefeito, e eles viviam alugando os prédios para fazer a sede da prefeitura. Então foi aí que eu recebi. E aí me foi uma frustração muito grande, porque eu imagino o que é que eu fiz na minha vida. Eu fui eleito prefeito para administrar o quê? Foi uma surpresa absolutamente frustrante, desagradável, desalentadora. E aí reuni toda a população, mostrei o que eu tinha encontrado, e aí passei a fase, assim, que é indispensável para se ter uma administração para organizar, que é o planejamento. Eu coloquei o funcionamento normal da prefeitura. Quando você é empossado, você tem que fazer a prefeitura funcionar no dia seguinte. Ela ficou funcionando dentro do CSU. Eu iniciei a construção já de uma prefeitura nova, fui eu que fiz a prefeitura de Senador Pompeu, e no dia 23 de dezembro nós já passamos a trabalhar no prédio novo. Durante essa construção, eu também fui construindo o nosso plano de governo, e eu fiz isso de forma participativa, que é o chamado orçamento participativo. Nós fizemos várias assembleias públicas, várias reuniões nas praças, nas ruas, nas escolas, nas igrejas. Foram 70 reuniões públicas, onde nós discutimos a realidade que eu recebi, a prefeitura que me foi entregue, aliás, não foi me entregue a prefeitura, o que me foi entregue no dia que eu tomei posse, e como era que nós poderíamos construir, o que era que a população queria que fosse construído ao longo do tempo. E aí foram escolhidas praças. Tinha algum bairro que queria, olha, a gente quer uma praça. Tinha outra pessoa que dizia, não, a gente quer uma quadra. Outro dizia, não, a gente quer um posto de saúde, porque os postos de saúde também funcionavam em prédios alugados, a grande maioria. E nós deixamos
quase todas as unidades do Programa de Saúde da Família em prédios próprios. E construímos também ainda uma estrutura de policlínica, que era para funcionar exatamente como policlínica, de atendimento às especialidades necessárias da saúde. E durante todo esse tempo de governo, nós fizemos todo ano o orçamento participativo. Iniciamos em 2005 e ele seguiu, porque foi assim uma excelente ferramenta para envolver a população na discussão dos problemas, nas escolhas das prioridades da gestão, no conhecimento em que a população precisa ter da arrecadação pública. A população precisa entender de que forma o município reúne recursos para realizar as atividades das políticas públicas que a população precisa. Então, o orçamento participativo ele foi este momento importantíssimo e isso nos ajudou, de forma que, digamos assim, 80% do que foi escolhido como prioridade no orçamento participativo, nós realizamos. E os resultados são muitos. São mais de 1.000 banheiros. Tinha comunidade que não tinha nenhum banheiro. A parte que estava na represa do açude do Patu, que é um açude que, inclusive, também serve para a complementação de água do Banabuiú, não tinha um banheiro nas comunidades que ficavam acima da represa do açude. Então, nós construímos todos os banheiros, cisternas, passagens molhadas, açudes, unidades de saúde, pavimentação. Construímos um mercado, um bloco excelente de mercado, que depois nós vamos falar como é que ele está hoje, mas um mercado excelente que talvez aqui na região do Sertão Central nunca se construiu um igual. Um sistema de policlínica que nunca se construiu igual. Isso tudo em Senador Pompeu. Tudo planejado. Isso, a gente considera isso um sucesso porque nós pegamos umas tralhas. Tudo simplesmente um monte de saco. E deixamos bem estruturado. Olha, quando eu saí da prefeitura, eu deixei 16 ônibus novos para o transporte escolar. 16 ônibus zerados para o transporte escolar. Deixei 4 ambulâncias novas. Deixei o município organizado nas condições de funcionamento. E a estrutura da cidade ela se modificou totalmente. Um comércio que ficou competitivo. Você não conseguiria encontrar um ponto de comércio para você alugar, porque estavam todos alugados. A nossa agenda de atividade cultural era maravilhosa. As festividades de acordo com as tradições do município. Então, eu considero que esse tempo da nossa gestão foi o tempo que o município vibrou. Vibrou com o sucesso da gestão, vibrou porque se reuniu, o povo conseguiu se integrar dentro da agenda cultural do município de uma forma muito produtiva. Isso me deixa com uma sensação muito boa. Eu sou muito feliz, muito realizado por esse período que fui prefeito de Senador Pompeu, em razão desse resultado. Eu vejo que o doutor fala com muita empolgação sobre os resultados de políticas públicas implementados no seu período de governo, mas cada gestor, de todos os que já conversei aqui nesta tribuna do Ceará em Pauta, eles costumam sempre ter uma marca de governo. Se você pudesse definir alguma marca do seu governo, seja social, seja entre infraestrutura, seja na parte econômica, a favorita, se pudesse escolher e dizer como marca, isso aqui foi eu que deixei, qual seria? Olha, a principal foi o próprio desenvolvimento econômico e social. O município de Senador Pompeu, quando eu assumi a gestão, ele ocupava o 98º lugar no desenvolvimento econômico do Ceará. Quando foi já em 2008, 4 anos de governo, está lá no relatório econômico daquele Instituto do Estado que faz essas estatísticas, o município saiu do 98º para o 45º, ou seja, ele subiu. Ele estava no 98º e passou para o 45º. Foi um ponto alto de desenvolvimento. Isso mostra o reflexo de todas as políticas públicas que foram implementadas em todas as áreas do desenvolvimento. E outra coisa importante foi o desenvolvimento educacional. Nós crescemos muito no IDEB, significativamente, porque no tempo quando eu assumi, a nota de Senador Pompeu no IDEB era 3.0, nós passamos para 5 e alguma coisa.
nós ficamos meio ponto acima da média nacional. A merenda escolar, nós tiramos o primeiro lugar no Brasil, concorrendo com municípios de pequeno porte. No Brasil inteiro, inclusive, recebi das mãos do presidente Lula uma comenda, de então estar lá em casa, como primeiro lugar em merenda escolar. E essa merenda escolar, grande parte dos produtos da merenda escolar eram comprados da agricultura familiar. Então eram frutas, verduras, tudo que se produzia na agricultura familiar e também na culinária doméstica do nosso município, ia tudo para a merenda escolar. Isso gerou assim um desenvolvimento econômico que foi notável. As pessoas viram que nesse tempo o senador Pompeu se fortaleceu, as famílias ganharam muito dinheiro, mudaram a qualidade de vida. Então são esses pontos que eu destaco como resultado. Não é somente aquela questão de dizer, mas nós fizemos o mercado. E de que forma o povo passou a viver? Porque isso é importante. Às vezes você pode melhorar economicamente e o povo continuar vivendo mal. Nós melhoramos economicamente e o povo passou a viver melhor. Essa é a minha avaliação, mas é também a avaliação que eu sinto que as pessoas sempre fazem nos encontros, nas reuniões, nas falações. Isso eu destaco, por causa de um planejamento coletivo. A administração sem planejamento ela não vai para lugar nenhum. Nem mesmo a administração doméstica. Se na sua casa você não tiver um planejamento de como você vai aplicar o que você recebe, você gasta tudo e não faz nada. Interessante. O doutor falou sobre essa questão do planejamento na questão administrativa e, inicialmente, gostaria de dizer o porquê de fazer essa pergunta, se você tem alguma marca que você se orgulha administrativamente falando. Em todos os programas Ceará em Pauta, dos convidados que recebi, eu sempre peço para que o convidado destaque alguma coisa, doutor Teixeira, porque nós vivemos em um processo de desfavorecimento político muito forte, no qual as pessoas são muito pouco motivadas a discutir o assunto político. E aqueles que têm uma predisposição política, que têm uma verve social forte, que é bom em movimentos sociais, que é bom em levar algo bom para a sua comunidade, fica com vergonha de falar justamente porque a principal crítica, e normalmente é um ditado que eu acho muito ruim, mas infelizmente na nossa cultura, principalmente política, prevalece que é o santo de casa não faz milagre. Eu sou completamente contra isso. E quando você vê alguém novo, com um bom potencial político, que desenvolve projeto social, vai falar de causa animal. Ninguém está falando de causa animal no Sertão Central, quase ninguém está falando de causa animal no Sertão Central. Direito do consumidor, quase ninguém está falando de direito do consumidor no Sertão Central, que é pauta econômica, que pode refletir em câmaras municipais, muito beneficamente em municípios. Sim. Ninguém está discutindo a agricultura, que é algo que o setor primário é o setor que mais produz no Brasil. Uma prefeitura que tem uma boa secretaria de agricultura é uma prefeitura certamente bem economicamente falando, e as pessoas deixam de falar aquilo que estão fazendo. Quando eu recebo o secretário, eu digo, o que é que você está fazendo? Porque as pessoas ficam com medo de dizer, tá falando que está fazendo coisa demais, mas você deve falar aquilo que você... Porque quando a gente fala, doutor Teixeira, algo bom que nós fizemos, o semblante é outro. E causa um orgulho pessoal. Esse é o motivo de eu sempre fazer essa pergunta. Mas eu quero continuar nosso papo melhor ainda sobre essa ideia administrativa no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança.
BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da e agora também pela M Campo Maior 840. Hoje recebo aqui na nossa tribuna o ex-prefeito e senador Pompeu, Antônio Teixeira. Doutor Teixeira, como eu disse, a conversa aqui foi que se existem duas coisas gostosas de se fazer, é falar de política e falar de política tomando cerveja. Aqui a gente não tem a cerveja não, tem uma água aqui para substituir. A água está ótima. Mas em todo o nosso contexto de conversa, doutor Teixeira, nós falamos sobre a administração, falamos do seu mandato de 2004 a 2012. Mas há um desafio cabal em muito tempo de mandato. Isso é reluzente, é brilhante em todos os municípios, não só do interior, como também na cidade grande, como também Fortaleza. Aliás, hoje nós estamos vivendo um momento que nós nunca pensamos que iria acontecer, que são grupos políticos tradicionais do estado do Ceará que vêm se dissolvendo, se degladiando, e uma nova rama política. O doutor Teixeira, inclusive, eu quero falar sobre isso, doutor, como membro do PT tradicional, sobre essas vias do PT, mas isso daqui a pouquinho, para não cortar nossa linha de raciocínio do momento. Eu queria saber do projeto de sucessão. Doutor Teixeira, eu sei tão certo como o sol que vai nascer amanhã de manhã que voto não se transfere. Voto não se transfere. Fazer um sucessor talvez seja mais difícil do que ir você para a campanha. Sim. E o doutor mencionou que conseguiram fazer um sucessor no município de Senador Pompeu. Sim. E queria saber da sinceridade deste desafio. Fique à vontade. Olha, realmente é um desafio muito grande, porque o prefeito ele é eleito para um primeiro mandato, naturalmente ele sempre vai para a reeleição, quase todos os prefeitos enfrentam a reeleição, não é? Mas o desafio grande realmente é você eleger o seu sucessor, porque aí fica uma responsabilidade muito grande. Mas no meu caso, né, nós conseguimos eleger o sucessor, portanto o PT de Senador Pompeu governou 12 anos. Foi um desafio muito grande para nós, um enfrentamento político muito difícil, mas na verdade a gente elegeu com folga. O nosso prefeito sucessor ele foi eleito com mais de 400 votos de diferença. Isso para o senador Pompeu é muito, porque quando eu fui eleito em 2004, a minha diferença de voto para o candidato oposto foi 96 votos. 96? É. Madalena teve uma eleição que foi 71 votos de diferença. Deu briga não na rua? Não, deu uma série de animosidades assim, mas tudo se contornou, mas fica sempre aquela guerra, né? A gente sabe que fica a guerra. Quando foi em 2008, eu já fui eleito com 1.946 votos de diferença para o opositor. E em 2012, o meu candidato, que foi o meu sucessor, ele foi eleito já com a diferença de em torno de 419 votos. E tem a expectativa de continuidade. Quando se elege um sucessor, é a expectativa de continuidade do governo. Porque se o povo dissesse assim, não, o governo não presta, o governo está ruim, elegia a outra proposta que estava disputando a eleição, né? Certamente. Então, nesse caso, doutor Teixeira, vocês conseguiram, com folga, fazer o sucessor, mesmo apesar de todo o entrave político antecedente. E qual é ainda a influência
do Partido dos Trabalhadores dentro do município de Senador Pompeu. O município de Senador Pompeu, pelo que eu vejo, é um dos poucos municípios que houve uma gestão do Partido dos Trabalhadores que veio com a, entre aspas, onda Lula de 2002, que foi uma onda Lula muito forte, né? Sim. Nós tivemos aqui no estado do Ceará uma eleição contra de José Ayrton contra o doutor Lúcio Alcântara, que foi muito apertado. O doutor Lúcio Alcântara, um ex-vice-governador do estado, um médico renomado, e José Ayrton, uma pessoa de dentro do Partido dos Trabalhadores, da confiança de Lula, que, de certa forma, foi uma eleição pesada, mas assim... quase ganhou a eleição. E quase ganhou. É. Na circunscrição municipal, são poucos, pelo menos na minha visão, poucos municípios que têm um Partido dos Trabalhadores tão forte como eu vejo o município de Senador Pompeu, como eu vejo o município de Quixadá, que tem essa cultura do Partido dos Trabalhadores. Sim. Hoje, a influência do Partido dos Trabalhadores no município de Senador Pompeu ainda é forte? É muito forte. O PT é um partido, digamos assim, é o partido mais forte. Porque se você observar a realidade dos outros candidatos, os outros candidatos não têm um partido como o nosso. Eu estou no partido há 36 anos. É o mesmo partido. O prefeito atual do Senador Pompeu já mudou de partido, que ninguém sabe nem quantos partidos ele já foi filiado, né? Hoje ele está no PDT. Então, para você ter um partido que você está há 36 anos, e esse partido hoje ele ocupa a segunda posição, né? Porque o prefeito está lá na primeira posição, que foi eleito, tá certo? Mas o PT ficou na segunda posição na eleição de 2020, por uma pequena quantidade de voto, tá certo? E hoje ele se encontra numa posição muito favorável para enfrentar as eleições do próximo ano. O PT ele conseguiu manter unido todo o seu conjunto de filiados e simpatizantes. Então o PT tem um bloco muito forte de simpatizantes. O PT de Senador Pompeu tem quase mil filiados, tá certo? Esses filiados são atuantes, não são filiados que não atuam. Porque às vezes você tem um número de filiados no partido que ninguém sabe, às vezes, nem que é filiado. Mas o PT tem esse número de filiados, são filiados que atuam, são filiados que contribuem na campanha, contribuem financeiramente, contribuem fazendo campanha, formando opinião, tá certo? E juntando os simpatizantes, então o PT tem um bloco muito grande, que dá para, já no lançamento de uma campanha, ele já sai com uma força muito grande. Então esse é o PT de Senador Pompeu, uma característica do nosso município, fruto de muita luta, muita discussão política, como é a semelhança de Quixadá. Quixadá também, o PT tem essa força. Por quê? Porque tem uma tradição de luta, uma tradição assim de militância política. E quando essa militância se une, aí realmente o resultado acontece. Aconteceu com a eleição do Lula, você vê em âmbito nacional, o Lula é uma grande potência, mas a grande potência também é essa aglutinação de força dentro do PT. Digamos assim, o PT é o partido mais forte do Brasil. E é aquele partido que ele não tem uma oscilação. Ele é o PT. Você conhece quem é o PT. Você sabe que o PT defende as ideias que defende. Não tem esse negócio daqui lá na frente o PT negociar suas ideias. O PT que hoje eu faço parte é o mesmo PT. Tá certo que aprimorou sua forma de agir, aprimorou, mas a sua âncora, a sua raiz ideológica, ela permanece. Então, o PT você conhece. Então, se alguém vai dizer, não, eu voto a favor ou vota contra, ele vota porque ele conhece o PT. Então, o PT tem essa força. Em Senador Pompeu, isso é muito claro. É tanto que Senador Pompeu, hoje mesmo você pode dizer, só existe dois blocos definidos, polarizados. É o bloco do prefeito. Qual partido? Não sei, que a gente não sabe qual é o partido na próxima eleição que o prefeito ou o seu candidato disputa a eleição. Agora, do lado de cá está o PT. O PT terá candidato, vai disputar a eleição com força, tá certo? E com o seu plano que todas as pessoas já conhecem, que é a estrutura programática do PT, seu plano de governo e a sua experiência de ser governo. E dentro desse sentido ainda, doutor Teixeira, algo que eu acho muito, perigoso não é a palavra, mas conflitante, como o doutor falou, um partido muito amplo, com muitas cabeças. E, como o doutor bem já acentuou, o PT de Senador Pompeu é um partido muito grande. Não há conflitos internos no partido de Senador Pompeu, no Partido dos Trabalhadores? Há um consenso?
Não, hoje não há mais conflito. Nós já tivemos momentos de conflitos internos, mas superados. Digamos que temos divergências. Há divergências e é natural que nós tenhamos divergências. Porque nós somos pessoas que cada um tem uma cabeça. O partido não é uma só cabeça, o partido são várias cabeças. Agora, o que é importante no PT? É a sua vivência democrática. O PT se decide por maioria de voto, não é? Então, tem várias pessoas que querem ser candidatos, nós vamos para um encontro municipal, o encontro vai decidir por maioria de voto. Foi assim comigo em 2004. Eu fui escolhido para ser o candidato a prefeito do PT numa eleição interna, chamada prévia eleitoral. Então, tinha 3 candidatos, 3 pré-candidatos. Eu era um dos tais e teve um que retirou a candidatura, ficou a meu favor. Eu disputei com a outra pré-candidata e fui o escolhido e assim enfrentei a eleição. Então o PT ele tem uma vivência democrática. Tem divergências? Tem. E o PT só é bom porque tem divergência. Porque se você tiver no PT, o partido, aquele comando autoritário, então se torna um partido propriedade privada de alguém. O PT não é propriedade privada. O PT é instituição coletiva que inclusive respeita as diferenças. Você observa no âmbito estadual, cada liderança tem o seu grupo interno. O deputado Guimarães tem o seu grupo, a deputada Luiziane Lins tem o seu grupo, o deputado José Ayrton tem o seu grupo. E aí, no momento oportuno, se discute o que é mais adequado para que o partido decida a sua posição política. Vai decidir a candidatura de prefeito de Fortaleza no próximo ano. Então, vão se reunir essas lideranças e os seus grupos, vai discutir e, se não houver consenso, vai para a eleição e decide por maioria de voto. Entendi, doutor Teixeira. Eu sempre tenho para mim que não há mais só um ou dois PT, há vários PTs, né? Hoje há um PT forte, tradicional, que é um PT que, em tese, é bem representado pelo deputado Guimarães. A gente vê uma forte influência do Partido dos Trabalhadores, sendo o mesmo partido, mas uma forte influência hoje do Partido dos Trabalhadores do Cariri, que é de onde veio Camilo Santana, Sim. o deputado Fernando Santana. Então, acredito eu, isso é uma visão minha, né? Não sou dono da verdade, mas é uma visão minha de projeção, que esse PT já se mostra um PT mais maduro, mais jovial, com a nova vertente, trazendo novos nomes, novos investimentos. Afinal, o que se escuta muito, isso não sou eu que estou dizendo, é que o PT hoje é um partido de um homem só. Da representação do Lula, quando ele voltou, né? Da onda Lula. Concordo e discordo em partes. Porque a necessidade, isso é uma necessidade, isso que a gente está dizendo sou eu, a necessidade de fomento de novos nomes. E é onde eu acredito seriamente que não é só o Partido dos Trabalhadores, é uma política no Brasil em geral, há um pouco fomento de novos nomes. Eu quero falar bem melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Okay. Então sai daí, que daqui a pouquinho eu estou voltando com o 4º bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Sertão TV, feita para você.
Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180, também pela AM Canto Maior 840. E o Ceará em Pauta hoje vem recebendo e desenvolvendo essa conversa muito interessante com o ex-prefeito e senador Pompeu Antônio Teixeira. E, doutor Teixeira, eu vinha falando no último bloco, deixei o gancho sobre essa criação de novas lideranças. Olha, o PT... Diga-se de passagem, nos últimos anos, isso é uma avaliação que eu faço, no último ano, não nos últimos anos, no último ano, ele tem sido um partido e falo isso da melhor maneira possível, não de uma forma pejorativa, um partido bem presunçoso, no sentido de aposta de candidatos nos municípios aqui do Sertão Central. Queria saber se isso do senhor, o senhor é petista há muito tempo, há mais de 30 anos no Partido dos Trabalhadores, conhece o PT, conhece muita gente do Partido dos Trabalhadores, já foi gestor pelo Partido dos Trabalhadores e presidente local. O PT tem realmente a condição desse retorno triunfal, doutor Teixeira? Eu avalio que o PT está em toda condição de voltar a governar senador Pompeu. A nossa perspectiva é que no próximo ano o PT saia vitorioso nas eleições. Tudo está correndo favoravelmente para que o PT chegue a essa vitória eleitoral. Começa pela nossa organização interna, nós estamos unidos. O PT está unido em torno de uma candidatura própria, né? Nós temos também a grande vitória do governador Elmano, e isso fortalece o PT de forma, assim, digamos, satisfatória para as disputas eleitorais em todos os municípios em que o governador é aliado. E no nosso caso não é só aliado, nós somos membros do PT. O governador Elmano é membro do PT, pessoa de formação tradicional do PT, né? Então é firme a identidade petista. Temos o senador Camilo Santana e atual ministro da Educação também favorável à candidatura própria do PT, e o deputado José Guimarães sempre foi favorável, sempre foi a nossa força, inclusive o senador Pompeu, né? Essa referência do Lula, referência do Camilo, do Elmano e do deputado Guimarães é a grande força para que o candidato do PT ele esteja sempre fortalecido. Então a expectativa é que nós saiamos vitoriosos na eleição de 2024 em senador Pompeu. Então, doutor Teixeira, o deputado Guimarães ele vai estar presente nas eleições de senador Pompeu do Partido dos Trabalhadores? Vai, ele sempre esteve presente. O deputado Guimarães sempre esteve presente nas eleições de senador Pompeu, participando ativamente da campanha e nos auxiliando, né? Essa é uma marca do Guimarães, que isso é muito, muito forte, porque essa personalidade do Guimarães, essa vocação política e esse compromisso político do Guimarães, isso fortalece o partido no estado inteiro. E em senador Pompeu tem sido, como eu estou lhes dizendo, tem sido a nossa força, tem sido o apoio do Guimarães, a vivência do Guimarães no nosso meio, e todo o apoio, todo o esforço que ele tem feito. Então ele vai estar na campanha, né? E acredito que todos do PT vão estar unidos nessa campanha, o próprio governador, o próprio ministro da Educação e senador Camilo Santana, toda a turma do PT está unida para vencer essas eleições, porque é importante, porque hoje o PT ele continua sendo governo no estado, e é necessário que ele tenha muitas prefeituras, porque isso reflete toda a aceitação da gestão petista, não é? E isso também faz com que o governo Elmano
ele consiga prosperar mais ainda. Porque uma coisa é o governo é humano, ele tratar assuntos de políticas públicas com quem tem a mesma formação ideológica. Claro que ele trata com todas as pessoas, porque ele é o governador de todos, mas uma relação com aquele que já está com a mesma consciência política, com o mesmo entendimento do que é a política pública necessária no momento atual, afinado com a política do governo federal, liderada pelo Lula, né? Então isso sinaliza, assim, para a cada município, uma esperança bem maior de melhoria de vida. Doutor Teixeira, então nesse caso, o doutor afirma que o município de Senador Pompeu vem com o Partido dos Trabalhadores muito forte para esse pleito de 2024. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber se já há um nome do Partido dos Trabalhadores para concorrer à Prefeitura de Senador Pompeu. Haverá um nome do Partido dos Trabalhadores, né? Sim. Já tem um nome? Sim, já tem um nome. Olha, o PT tem vários nomes. E a gente sempre costuma dizer, a política tem uma fila. Alguém está na frente da fila, né? Então, hoje, o nome que mais se cogita para ser o candidato a prefeito é o Luizinho do Inharé. É nosso companheiro, é o presidente atual do partido, é uma pessoa que muito se destaca na militância política, na liderança política. Nós o consideramos bem capacitado, pessoa dedicada à política. Então, é o nome que nós estamos defendendo para ser o candidato a prefeito. É claro, como eu falo, o PT ele é um conjunto, né? E todos nós do PT estamos unidos em torno do nome do Luizinho, tá certo? Evidentemente, você vai perguntar, mas isso está definido hoje? Sim, o partido está unido para isso. É claro que o Luizinho é um pré-candidato, não é verdade? Isso vai ser decidido no momento oportuno, tá certo? Mas lhe asseguro que o PT tem um candidato e, neste momento, a pessoa mais indicada para ser o candidato a prefeito em Senador Pompeu é o Luizinho do Inharé. E sobre as alianças, doutor Teixeira, o PT tem tentado fazer alianças em senador, tem tentado construir uma agenda até de diálogo com os demais partidos? O PT tem uma boa agenda de diálogo. O PT conversa com as diversas lideranças políticas e outros partidos, né? Vários vereadores que representam partidos e que eu acredito que é possível nós termos uma aliança ampla. Claro que o que vai decidir se nós teremos ou não vai ser o momento atual, porque a gente sabe que daqui para lá muita coisa acontece e o desenho da conjuntura é o que vai nos dizer de que forma nós vamos posicionar, quem é realmente o nosso candidato, né? Hoje nós estamos todos unidos em torno do nome do Luizinho, então nós vamos levar à frente, estamos lutando, é um nome que está bem posicionado, está bem aceito, tá certo? E a gente tem esperança que esse nome será o nosso candidato. E aí, em torno disso, nós vamos discutir as nossas alianças políticas. Hoje nós estamos naquela relação de bate-papo, discutindo qual é a vontade política de cada liderança, qual é o plano político, para quando chegar lá na frente a gente ver de que forma a gente trata essas alianças, né? Normalmente, essa é uma pergunta que ela tem até um grau científico mais forte, mas a gente sabe que se a gente for levar à risca, não é assim que acontece. Todos os municípios já têm, como eu digo, nas mesas de bar, nas ruas, sim, nas calçadas, muito se debate conjunturas e se constrói conjunturas. Há uma boa aceitação, doutor Teixeira? Há a possibilidade, de fato, de voltar à Prefeitura de Senador Pompeu? Eu acredito que sim. É como eu estou te dizendo, a conjuntura é o que mostra. Hoje eu acho favorável, tá certo? Nós vamos avaliando mês a mês, né? Ninguém pode... Eleição é uma coisa incerta. Ninguém tem eleição certa. A gente pode considerar as circunstâncias favoráveis, né? Então, alguém que vai dizer, nem o prefeito que está lá, com toda a máquina, ele pode garantir que o candidato dele vai ser vitorioso. Ele pode ter uma boa perspectiva, e nós temos essa boa perspectiva, em razão dessas circunstâncias que eu destaquei. O PT está unido, o PT tem, assim, favoravelmente o apoio de muita gente, de muitos simpatizantes, de pessoas que votaram conosco ao longo desse tempo e têm nos acompanhado. O PT conta também como força favorável o próprio governo do Estado, o próprio governo humano, tá certo? Então, essas lideranças políticas, juntadas a esses efeitos positivos que eu já destaquei, isso nos aponta com uma grande perspectiva de vitória, tá certo? É claro que nós temos que ter sabedoria
Na política a gente não pode ter orgulho, a política a gente não pode ter soberba. O político soberbo é um político fracassado, derrotado. A humildade é onde faz com que nós vejamos qual é realmente a atitude certa que deve ser tomada, qual é a posição correta que deve ser adotada. Se a gente for analisar com a soberba, aí a gente termina jogando tudo fora. A soberba é sempre isso. O que a soberba faz? Ela acaba com a vida das pessoas. E ela acaba com as lideranças políticas. Veja, por exemplo, há várias lideranças políticas que têm boa qualidade, mas é soberba. O que acontece? Eu vejo lideranças políticas, inclusive, de cunho nacional, que são soberbas, são arrogantes, e termina, embora tendo uma boa performance e condições, inclusive, até de fazer uma boa gestão, estraga porque o eleitorado não consegue aceitar. Tá certo? Então, tudo isso o PT tem que avaliar com humildade e sabedoria, tá certo? Na construção da nossa candidatura. Mas eu avalio que nós estamos indo bem e vamos ver como é que nós vamos chegar ao momento exato de definir essas candidaturas de maneira formalizada nas convenções municipais. O ex-presidente norte-americano Barack Obama que dizia que na política da vida a ignorância nunca será uma virtude. Nunca, é verdade. E assim, eu sempre mantenho isso desde da época da minha formação em centro acadêmico. A gente tem aqui no estúdio João Pedro, um grande amigo meu, com certeza será um grande advogado, um grande conciliador lá em Senador Pompeu. Tenho uma admiração muito forte pessoal com ele. Mas eu sempre costumava dizer, no meu discurso na época de centro acadêmico, que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Né? Na verdade, nós devemos ser aquela mudança que nós buscamos. Sim. E, doutor Teixeira, esse bate-papo aqui foi muito construtivo. Gostei muito da nossa conversa, o entusiasmo com que fala do seu partido, com que fala de sua política, de sua forma de fazer política. É algo muito bacana de se falar. Uma conversa que corre de forma espontânea. E eu lhe agradeço demais sua participação aqui no programa. Deixo o espaço aberto para que o doutor faça suas considerações finais. Breno, antes de te agradecer, eu quero também agradecer ao João Pedro. O João Pedro veio comigo, me trouxe, inclusive, né? O João Pedro fez o contato comigo e me trouxe aqui. O João Pedro é uma pessoa que eu quero muito bem. E não somente eu, o povo do Senador Pompeu, já disse para o João, eu digo, olha, a minha família te ama, João Pedro. E eu sinto que o João Pedro, ele goza desse carinho de muita gente do Senador Pompeu. É um jovem, podemos já dizer, um jovem advogado, né, com 22 anos, tem destacado assim a sua capacidade. Eu vim dizendo para ele que o potencial do João Pedro de ser um excelente jurista, de ocupar inclusive espaço que o PT precisa de quadros, né, é um petista assim muito valioso para nós. Então quero destacar isso. E quero te agradecer. Foi um convite, doutor Teixeira? Pode ser um convite. Eu acho que, eu vinha dizendo para ele mesmo, eu acho que o João é aquela esperança que o PT tem de se manter vivo, de se manter sempre como proposta política de esquerda ao longo do tempo, porque nós vamos passar, né? Nós vamos passando, a vida é assim, a vida é passageira, e a juventude é quem tem que continuar. Quando você tem uma juventude capacitada, ideologicamente identificada com o que é bom, com o que é correto, com o que é ético, então é uma expectativa que nós tenhamos a continuidade de uma sociedade equilibrada. Eu vejo isso na pessoa do João como profissional, como pessoa, né? Então, como eu estava te falando, eu quero te agradecer por este momento, quero te parabenizar por este programa, que é um programa que a gente fica muito à vontade, né? É um programa para a gente ser verdadeiro, né? Para a gente ser transparente, dizer aquilo que a gente sente. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar da vida da gente. Essa vida da gente, se as pessoas puderem observar como experiência para a vida pública ou mesmo para a vida privada, tá certo? A gente fica muito, digamos assim, honrado com isso. Não seria aquele orgulho soberbo, mas a gente fica honrado de poder ter passado ou de poder fazer parte da história política de um município, poder chegar para as pessoas e comentar e ouvir das pessoas também qual a avaliação que as pessoas têm da vida da gente. Te agradeço, gostei muito da forma do programa e estarei sempre à disposição. Quero agradecer o Serginho e dar um abraço muito carinhoso. Eu gosto muito dele, acho que o Serginho é uma pessoa indispensável nos meios de comunicação e na história do nosso povo do Ceará. Obrigado, doutor Teixeira, eu que fico lisonjeado. A casa está aberta, viu? Obrigado. Sinta-se em casa sempre. E esse foi mais uma edição do programa Ceará em Pauta. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um abraço, beijão, fiquem com Deus e até mais.